O governo da Igreja. Este será o título da nossa 10ª lição, do segundo trimestre do ano de 2023, da classe de pré-adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar estudando juntos um pouquinho mais a respeito desta revista em que nós estamos falando sobre a igreja, sobre o que compõe a igreja. E hoje nós iremos falar sobre o governo da igreja, de que forma ela está organizada, quem são as suas lideranças. Estes são alguns dos assuntos, então, que nós iremos abordar na aula de hoje. Antes de nós continuarmos, eu já quero pedir que você me ajude, deixando o seu like aqui neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, pode se inscrever, seja muito bem-vindo a este canal e sinta-se à vontade para deixar o seu comentário, uma dúvida, sugestão. Eu leio todos os comentários dos irmãos e sempre que há uma pergunta, faço questão de respondê-la. Vamos continuar então? Nossa leitura da lição de hoje encontra-se lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Nós leremos dos versículos 17 ao 20 e também o 25. Vamos ler juntos? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E a Bíblia diz, está lá na carta de Efésios, no capítulo 1, e nós leremos os versículos 22 e 23, que nos dizem assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja, como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então nós já começamos a entender aqui através das nossas leituras que nós estamos falando de governo e que este governo da igreja é regido pelo nosso Senhor Jesus, pelo Cristo encarnado, que se fez carne e habitou aqui conosco, que venceu a morte para nos dar a vida eterna. Nossos objetivos, então, são os seguintes. Primeiro, apontar para os nossos pré-adolescentes a importância do conhecimento de gestão para o governo da igreja. Segundo, introduzir os principais conceitos de liderança da igreja. E terceiro, exemplificar as formas de governo na Bíblia. Vamos lá, então, para o Conhecendo Mais de Deus, que é a introdução aqui da classe de pré-adolescentes. Olá, querido e querida pré-adolescente! Nesta lição, nós estudaremos sobre o governo da igreja. Estabelecer formas de governo e administração são essenciais para a vida em sociedade. Na Bíblia, nós encontramos alguns exemplos de homens chamados para administrar. São eles José, Neemias, Daniel e tantos outros. Deus escolhe seus servos e os capacita com talentos específicos. Primeiro tópico, a liderança da igreja. Não se pode falar em liderança da igreja sem mencionar o Senhor Jesus. Como cabeça da igreja, ele é quem vocaciona as pessoas para exercerem cargos de liderança na sua obra. Então, primeiro subtópico, nosso líder supremo. Jesus Cristo é o nosso governador maior. Ele tem o domínio sobre os céus, a terra e tudo o que há neles. Nem mesmo a maior potência mundial está acima do poder de Jesus. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor é quem orienta os seus servos, pastores e líderes e mostra a eles o melhor caminho. Por essa razão, a liderança deve considerá-lo o maior líder. Nós somos apenas administradores da sua boa obra. Jesus está acima de todos nós. Toda e qualquer liderança terrena está abaixo da liderança maior de Cristo. A ele foi dado todo o poder no céu e também aqui na terra. Nós estamos falando aqui de todos os conceitos de liderança. Mas quando nós falamos de igreja, que é o motivo de nós estarmos estudando toda essa revista, e inclusive a aula de hoje, nós estamos falando do governo da igreja, acima de todos os pastores, sendo eles presidentes ou não, acima de todas as convenções, de todas as organizações ministeriais e eclesiásticas, está o Senhor Jesus. Então é ele quem vocaciona pastores, líderes,
presbíteros, diáconos, cooperadores, para auxiliarem no bom andamento, na boa organização da obra que é dele, da obra que tem ele como o principal líder, como o cabeça. Segundo subtópico, Cristo é o centro da liderança. Tudo o que realizamos na igreja deve ser feito com a direção do Senhor e para a glória dele. Sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos realizar nada em sua obra. Cristo deve ser o centro de tudo, inclusive da forma de organização da igreja. Como liderança, Cristo escolheu pessoas para responsabilidades nas igrejas locais. Então nós sabemos que Cristo é o líder, é o cabeça, é a liderança máxima da igreja aqui na Terra. Mas, bom, estamos falando agora em questões terrenas, né? No nosso governo humano, falando da igreja aqui. Quando Cristo se torna essa pessoa, se torna o cabeça da igreja, a igreja é fundada nele, nós precisamos entender que ele necessitava da ajuda de pessoas. Tanto que o Senhor vem e ele escolhe primeiro discípulos para trabalharem com ele. Pessoas que aprenderiam dele, que andariam com ele, que o conheceriam, e então, quando ele voltasse para os céus, quando ele tivesse finalizado a sua obra redentora aqui na terra, ele contaria com estes servos para que eles encabeçassem o trabalho na igreja e fizessem. Quando eu digo encabeçassem, nós não estamos falando no sentido de Jesus ser o cabeça. Nós estamos falando da liderança humana, de encabeçar à frente de uma igreja. Por exemplo, o Senhor precisava que Pedro se tornasse o pastor que ele se tornou. Alguém que assumisse à frente. Quando os próprios fariseus, por exemplo, vieram para saber mais de quem é que estava fazendo o milagre, quem é que estava fazendo aqueles tumultos que nós temos registrados ali no comecinho de Atos, quem eram as pessoas responsáveis? Quem estavam encabeçando aquele ministério? Quem estava ali colocando o rosto, né, na frente, falando aqui, ó, a igreja, Jesus voltou para os céus e nós estamos aqui responsáveis por continuar a igreja. Era Pedro, era João, eram os principais apóstolos. Então, quando eu digo aqui encabeçar, eu quero que os irmãos me entendam quando eu estou falando do sentido, né, de Jesus ser a cabeça. Ele é o maior de todos, é a nossa liderança máxima. Mas o Senhor precisa de representantes aqui na Terra. Quando nós olhamos para a igreja primitiva e a igreja ao longo dos séculos e para a igreja na atualidade, nós temos representantes que dão o seu rosto, que dão o seu nome, aquele famoso dar a cara a tapa. Eles são as principais referências da igreja. Quando alguém quer criticar a igreja, falar a igreja é muito generativo, né? É generalizar demais. Então eles gostam de citar nomes. Ah, o fulano da igreja tal, o beltrano da igreja larará. Por que as pessoas gostam de dar nome? Porque aí as coisas elas se tornam mais reais, saem do campo abstrato, a igreja no Brasil. Não. A igreja do fulano, localizada no lugar tal. Assim a gente tem nome, CPF, identidade, isso torna a coisa mais real. E aí, tanto para criticar quanto para exaltar, para parabenizar, quando a gente dá nome a quem a gente está fazendo, aquilo se torna mais real. Então, desde o início, o Senhor precisava de pessoas que estivessem dispostas a gastarem as suas vidas em prol do Evangelho, da fundação da igreja no mundo. E aí nós tivemos todos os apóstolos do início da primeira igreja, depois tivemos os pais da igreja ao longo da Idade Média, da Idade Moderna e agora na pós-modernidade também temos. Então, não existe nada de errado em termos de lideranças. É Deus quem vocaciona pessoas para liderar, né? Quem os chama, quem os capacita. É o Senhor que dá condições para que homens normais, pessoas naturais, aguentem situações que exigiriam uma força, um jogo de cintura sobrenatural. O que não dizer de Martinho Lutero, né, o grande reformador? O que não dizer, por exemplo, de Jerônimo Savonarola, de John Wesley, grande avivalista? Entende que ao longo dos séculos o Senhor foi levantando homens, levantando mulheres, para que eles assumissem, ali dessem um nome para o movimento, para a igreja que o Senhor estava fundando ao longo dos séculos. E hoje nós temos então pastores e líderes nas nossas igrejas locais. Nós não somos na nossa igreja local, quando você quer falar com uma liderança, a gente não chama Jesus para falar com ele. Ah, nós precisamos resolver aqui a pintura da igreja. Você chama o pastor daquela igreja. Porque assim o Senhor sabia que ele precisava de pessoas aqui na terra para resolver inclusive as questões que vão surgindo. Ah, tá com vazamento dentro da igreja. Nós já estudamos sobre isso ao longo do trimestre. É o pastor que resolve estes detalhes. A gente não fala, Senhor, aqui, vamos chamar Jesus porque tá precisando aumentar a igreja. Não, existe um pastor local para isso. É por isso que o Senhor vocaciona pessoas para que eles possam assumir e dar continuidade à boa obra que é dele. Terceiro subtópico, composição da liderança da igreja.
Os líderes são instrumentos divinos para a igreja aqui na Terra. A liderança cabe à função de influenciar pessoas, apoiá-las e cuidar da organização do templo, para que tudo seja feito com amor e excelência. Além do pastor, a igreja também conta com líderes que trabalham para o crescimento do reino. Segundo tópico, os tipos de governo. Então, olha só. O governo da igreja ele serve para organizar o trabalho realizado por seus membros, com o fim de promover o crescimento do corpo de Cristo e de glorificar a Deus. Letra A, primeiro subtópico, exemplos de governo na Bíblia. Na Bíblia, nós encontramos muitos exemplos de liderança e tipos de organização do povo de Deus. Então, nós temos aqui como primeiro exemplo Moisés. Ele precisou do auxílio dos anciãos para julgar o povo durante a passagem pelo deserto. Também temos o exemplo da própria igreja primitiva, que separou alguns irmãos para exercerem o serviço como diáconos. E nós temos o exemplo máximo de Jesus, que selecionou 12 discípulos para a sua obra. Isso nos ensina que tudo o que realizamos para Deus precisa ser feito de forma organizada. Nós servimos a um Deus que gosta de ordem, que gosta de decência, porque Deus é um Deus organizado. Basta nós olharmos para Gênesis capítulo 1. O Senhor não cria primeiro o homem e a mulher, deixa eles ali olhando para um lugar que não tinha forma. O Senhor primeiro forma todo o lugar onde eles iriam habitar e depois forma os moradores daquele lugar. Então o Senhor vai lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma, estava vazia. Então o Senhor começa a dar forma a ela. O Senhor começa a preenchê-la de vegetação, separa o dia, a noite, coloca luminares. Viu como Deus é organizado? Ele organiza tudo, as coisas assim, em ordem de necessidade. Primeiro o sol, depois as plantas. Primeiro a definição de dia e de noite, para depois colocarmos animais. E aí, por último, nós colocamos o ser humano. Então Deus é organizado. É por isso que nas igrejas nós precisamos de organização. É por isso que um pastor não pode fazer tudo sozinho, ele precisa de líderes, de pessoas que o ajudem, formar uma liderança que glorifique o nome de Deus através de um bom exercício, para que a boa obra do Senhor continue. O reino de Deus precisa de pessoas dispostas. O pastor não pode dar ensaio para as crianças, cuidar do grupo de crianças, depois dar ensaio para os adolescentes, cuidar do grupo de adolescentes, depois fazer o mesmo com os jovens, o mesmo com o coral das irmãs, o mesmo com o coral misto e com a orquestra. Ele precisa de pessoas que tomem conta de todos esses departamentos, para que então, juntos no culto, no domingo à noite, quando todos cantarem, quando todos oferecerem o seu louvor a Deus, nós tenhamos uma igreja viva. Uma igreja que está vivendo aquilo que Deus deseja. Então o Senhor não vocaciona apenas pastores, o Senhor também vocaciona maestros. O Senhor também vocaciona líderes do círculo de oração. O Senhor vocaciona, irmãs que tenham talento para trabalhar com as crianças, com os pequeninos, ensinar a palavra de Deus para eles. Porque o Senhor tem cuidado de que a sua obra cresça de forma organizada. O nosso Deus é maravilhoso, não é? É lindo servir a um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes. Porque todos estes pequenos detalhes, quando organizados, é como se nós tivéssemos uma orquestra, onde até o mínimo som faz parte do repertório para oferecer, um bom louvor, uma boa música. Nosso Deus é um grandíssimo maestro. Vamos para o segundo tópico: tipos de governo na igreja. Existem hoje 3 tipos principais de governo nas igrejas. Então, primeiro, o episcopal, depois o congregacional e também o presbiteriano. Na forma de governo episcopal, a igreja possui uma hierarquia de cargos dirigidas por um pastor como presidente. Na forma de governo congregacional, as decisões acontecem por meio de assembleias com a presença de todos os membros. E já na presbiteriana, os presbíteros auxiliam os pastores nas tomadas de decisões. Seja qual for o tipo de governo, o objetivo é servir e glorificar a Deus. Todos estes detalhes de organização, que tem uma igreja que possui de uma forma, outra igreja possui uma forma um pouquinho diferente, todas elas têm o intuito de glorificar a Deus da melhor forma possível. Então nós não estamos falando da melhor forma de governo, nós estamos apresentando 3 formatos e dizendo que eles existem. E todos, quando alguém escolhe um formato para sua igreja, ou quando foi escolhido, muitos anos atrás, todos eles tinham o mesmo objetivo: glorificar a Deus da melhor forma possível. Ninguém pensa, eu vou fundar aqui uma igreja, ou então eu vou reformular a forma de governo que tem a minha igreja para que fique mais difícil, para que fique mais burocrático,
Não, todo mundo pensa numa forma que fique mais fácil, que seja mais fluido, de uma forma que a organização seja atribuída a mais pessoas, né? Mais pessoas tenham cargo e então tenhamos ali uma boa forma de organização com o intuito de que o reino de Deus cresça, de que mais almas se convertam e venham a Cristo e de que nós possamos ampliar o reino de Deus aqui na Terra. Terceiro tópico, a escolha dos líderes. Os líderes são pessoas muito especiais em nossa vida cristã. Eles foram chamados para nos aconselhar, orientar e também ensinar a palavra de Deus. Letra A, primeiro tópico, subtópico, né? Líderes escolhidos por Deus. O Senhor capacita pessoas escolhidas por Ele para assumirem uma posição de liderança. A pessoa que possui um chamado de liderança deve buscar a capacitação. Os pastores possuem autoridade divina para estabelecer as lideranças em concordância com a palavra de Deus. As pessoas que possuem um chamado, uma vocação de Deus para a liderança, que tem aquela liderança quase que natural, eu acho que já comentei aqui com os irmãos, eu fui professora de crianças pequenininhas por muitos anos, fiquei 10 anos praticamente na educação infantil, lá com os pequenininhos. E é incrível perceber que algumas crianças possuem talentos naturais para a liderança. Desde muito pequenininhos, eles são os líderes dos pequenos grupos que se formam na sala. Então a gente já percebe logo uma turminha de maternal 1, de crianças ali de 1 ano e meio, eles já possuem a sua capacidade de liderar. Nós já temos aqueles que são mais questionadores, que já perguntam mais, já aparecem mais. E tem aqueles mais tranquilos, mais calmos, que demoram mais para falar. Tudo isso está envolvido na soberania de Deus. Quando o Senhor nos forma, Ele já nos forma com capacidades específicas, com dons e talentos que serão aprimorados ao longo da nossa vida. Imagina quando o Senhor faz a Pedro, quando Ele forma o apóstolo Pedro, e depois nós vamos conhecer como apóstolo Pedro, mas quando ele ainda é um bebezinho informe. Como o Senhor disse a Jeremias, Ele nos conhece antes de nos formar no ventre de nossa mãe. E aí, neste eterno passado, quando o Senhor nos conhece, Ele já atribui a nós características que serão úteis. Pedro, para se tornar um pastor da igreja primitiva, um líder como ele foi da igreja primitiva, ele precisava ser aquela pessoa que, segundo a teoria dos temperamentos, era sanguíneo, era impulsivo, falante, que tomava frente, que ia, precisamos de alguém aqui para fazer. O Pedro estava na frente, era o primeiro que fala, o primeiro que levanta a mão, o primeiro que levanta. O Senhor precisava dessa pessoa para aquela função. Então percebe que as nossas características temperamentais, do nosso temperamento, da nossa personalidade, elas contribuem para aquilo que o Senhor deseja fazer de nós. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, mas por que eu sou assim? Eu tive uma adolescente, faz alguns anos, quando eu era regente dos adolescentes, que ele falava assim, falava muito no ensaio, e eu falava, fulano, eu preciso que você fique quieto. E ele falava, eu não consigo parar. Ele falava, mais forte do que eu preciso falar. Eu falava, olha aí, um Pedro da vida, uma pessoa temperamental, era mais forte do que ele tinha necessidade de falar, porque Deus fez ele daquela forma. E hoje ele é um menino muito usado para a ministração, canta muito bem e ministra de uma forma tão linda, porque o Senhor nos faz com características que serão úteis para o trabalho, para o reino de Deus, para a boa obra, na casa dele. Então é importante nós observarmos que quando há essas características já natas, muitas vezes, da pessoa com talento ali para liderança, com talentos para cantar, para ministrar, é importante que essas pessoas busquem capacitação. Quem canta, quem já vem de uma família de levitas, a gente fala levitas no sentido de pessoas que cantam, Essa pessoa que já tem esse dom, que já vem afinado lá da barriga da mãe, pode desenvolver, pode aprimorar o seu dom para cantar. Quem ministra, quem tem facilidade para falar, pode começar a estudar melhor as Sagradas Escrituras, procurar um curso teológico para aprimorar aquele seu dom, aquele seu talento. E assim todos nós poderemos cooperar com uma boa obra do Senhor. Então, as pessoas que possuem talentos, ou que falam, não sei qual é o meu talento, de qualquer forma, todos nós devemos buscar aprimorar aquilo que nós já temos, que já parece que já nasceu conosco. Nós precisamos aprimorar tudo isso. E é dessa forma que as lideranças na igreja são formadas. Nós precisamos de pessoas com talentos específicos, com capacidades específicas para trabalhar em pontos específicos da igreja. Então, olha só como é importante que numa igreja nós tenhamos pessoas tão distintas. Ah, mas a gente tem aquele irmão que ele fica quietinho, sabe, que é mais introspectivo, que é mais dado aos números, ao raciocínio, mas este irmão será um excelente tesoureiro. Percebe como na casa de Deus há lugar para todas as pessoas com as personalidades e temperamentos mais distintos,
porque na obra de Deus nós conseguimos contemplar, né, unir ali no trabalho todas as pessoas. É só nós olharmos para as características dos 12 discípulos de Jesus. Eles eram todos muito diferentes e todos eles foram usados pelo Senhor, foram escolhidos a dedos por Jesus para que pudessem desenvolver as suas características, aprimorá-las, né, através da transformação que Jesus faz e então cooperarem para o nascimento da igreja primitiva. Perceba como até aqueles nossos pré-adolescentes que a gente olha assim, fala, nossa, como esse menino, essa menina fala bem, canta bem, o Senhor já está nos mostrando que há aqui um caminho que precisa ser aprimorado. Preste atenção nestes adolescentes que querem ensinar, que querem falar. Dê a oportunidade a eles de preparar um tópico da revista para que eles possam falar. Assim nós estamos auxiliando na formação de novas lideranças. Amém? Vamos continuar? Segundo subtópico, a postura de um bom líder. Os líderes precisam ter uma vida exemplar, um bom testemunho diante de todos, para que tenham condições de exercer a liderança. Eles devem ser o espelho para os seus liderados, como o apóstolo Paulo vai dizer na carta a Timóteo. Ele estava instruindo Timóteo, que era um pastor jovem, e ele vai dizer a Timóteo que o líder precisa ser um exemplo para os seus liderados. Um bom líder, ele sempre levará os seus liderados a conhecerem mais a Deus, através do seu exemplo, através da sua fala, do seu modo de andar, de agir. É assim que um líder trabalha para que a obra de Deus avance. Ele revela a Deus no seu caráter, nas suas escolhas, na sua forma de falar. E é por isso que um líder, né, ele precisa ser um espelho para os seus liderados. Professor da escola dominical que está aqui me assistindo, você tem sido um espelho para os seus alunos? Eles conseguem enxergar Deus em você? Fica aqui essas perguntas para nós hoje, para a nossa reflexão. Na conclusão da nossa lição, a revista nos diz o seguinte: Deus estabeleceu lideranças para serem bênçãos em nossas vidas. Ore pelas lideranças e colabore cumprindo o seu papel como liderado. Todos nós somos liderados. Todos nós temos alguém exercendo a posição de líder sobre nós. Seja o pastor da nossa igreja, seja o pastor presidente do campo em que nós estamos, nós temos líderes que estão acima de nós. Seja o pastor presidente da convenção ou pastor presidente da Assembleia de Deus no Brasil. Todos nós temos líderes que estão acima de nós. E até eles possuem Jesus. Em última instância, todos nós temos Jesus acima de nós. Ele é o líder supremo da igreja, que é dele. Portanto, nós todos precisamos aprender a orar pelas lideranças que estão acima de nós, a pedir que o Senhor as ajude, a pedir que o Senhor capacite. Melhor do que eu ficar procurando os defeitos do meu líder, é melhor eu começar a orar para que Cristo o abençoe, porque é o Senhor quem chama os líderes que nós possuímos. É Ele quem vocaciona pessoas para a liderança e também é Ele quem capacita. Então que nós possamos orar para que o Senhor ajude os líderes e também nós colocarmos à disposição para que nós venhamos a ser líderes. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Que obra de Deus ainda maior nós não teríamos se nós nos colocássemos na brecha, na disposição a Deus, né, de sermos usados por Ele, de sermos instrumentos. Que nós possamos desejar o cargo de liderança, não porque aparece mais, porque a responsabilidade é maior, mas porque nós queremos que Cristo possa contar conosco. Que quando alguém for falar da igreja, for observar a igreja, ele possa dizer, nossa, ali vai um líder da igreja. Eu o vejo sempre lá. Às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, mas é difícil ser pastor porque, né, você está ali exposto. E o Senhor precisa de pessoas que tenham coragem de ficarem expostas pela causa dele, pela obra dele. Assim como um dia Pedro se tornou este homem, Paulo se tornou este homem, Barnabé, Timóteo, Tito, todos eles se tornaram homens que se colocaram diante da obra de Deus, né, e falaram, nós somos os líderes desta igreja. Enquanto os fariseus olhavam e falavam, ali vai o líder da seita. Eles falavam, sim, aqui vai um líder da igreja de Cristo. E não precisam se preocupar. É o Senhor quem fundou esta obra e ela não terminará. Nós podemos nos colocar hoje, como lembra quando o Senhor fala, ficar em Jerusalém até que vocês possam ir para os outros lugares ao redor de Jerusalém, ali em Israel, até os confins da terra. Nós fazemos parte destes confins da terra. A igreja chegou até nós, chegou ao Brasil. Nós podemos glorificar ao Senhor e nos colocarmos na brecha, na posição de sermos usados por Ele e de nos tornarmos
líderes, tendo a coragem de ser exemplo para os fiéis. Que o Senhor te abençoe, que nesta aula você possa, quem sabe, despertar nos seus pré-adolescentes o desejo de aprimorarem as suas qualidades, os seus defeitos, melhorarem, né, os seus defeitos, para que eles possam também se tornar líderes na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.